Nível do sistema Cantareira, principal sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, volta a preocupar. Ontem apresentava um nível de 43,2%, inferior ao apresentado em 2013, no período anterior à crise, quando ele estava em 56,5%. E as perspectivas climáticas não são boas, pois tem chovido abaixo da média histórica ao longo do último ano, situação que pode se estender até o início da primavera. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Costes, livre-docente, professor da ECA e também leciona no PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental no Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, primeira pergunta, claro, se a situação já é preocupante. Sim, a situação é preocupante. Como você mencionou, o nível do sistema Cantareira ele é inferior ao de 2013, quando a crise hídrica já se anunciava. Ontem o sistema Alto Tietê estava com 56% de sua capacidade, enquanto em 2013 ele estava com 63,8%, e o Guarapiranga apresentava ontem 70%, enquanto em 2013 ele estava com 91,5%. Lembrando que, como você disse, o nível do sistema Cantareira onde estava em 43,2%, e em 2013, nessa época, ele estava com 56,5%. Né? Isso ocorre porque desde o ano passado tivemos a ocorrência do fenômeno Laninha, que leva a uma redução no volume de chuvas no sul do país e que teve repercussões em São Paulo. Agora estamos com um sistema neutro, né? nem o Laninha, nem o El Ninho, e que também tem levado a uma redução no volume de chuvas. Um estudo que estou conduzindo mostra que nos períodos de Laninha e na fase neutra, que é a que nós estamos agora, há uma redução da recarga do sistema Cantareira, exatamente como a gente verifica agora, né? Ou seja, o sistema está abaixo do que seria esperado historicamente. E essa situação deverá perdurar até o início da primavera. É possível que a partir de setembro um novo El Ninho de fraca a moderada intensidade se apresente. Caso isso aconteça, as chuvas podem retomar a um volume mensal próximo à normalidade na região metropolitana de São Paulo, favorecendo a recarga dos mananciais. Isso a partir de setembro, a partir de outubro. Mas é importante lembrar que o El Ninho também promove um aumento de temperatura, o que leva a um aumento de consumo de água. Ou seja, a gente pode ter a entrada de um El Ninho, as probabilidades são maiores, né, da ocorrência de um El Ninho a partir de setembro, mas talvez ele não seja um El Ninho forte o suficiente para promover uma quantidade, para trazer uma quantidade muito grande de chuvas aqui na região metropolitana de São Paulo. Mas junto com ele vem um aumento da temperatura que eleva o consumo de água. Então talvez esse El Ninho, ele não seja exatamente a solução, esse tipo de El Ninho que se apresenta agora, talvez ele não seja a solução que nós necessitemos aí para uma recarga mais intensa dos nossos reservatórios. Mas essas previsões elas vão ficar mais evidentes a partir de agosto, quando teremos mais informações sobre o comportamento do clima para a primavera de 2018 e o verão 2018 e 2019. Então, por enquanto, o que deve prevalecer é o princípio da precaução. Diante ainda da incerteza sobre o comportamento do clima para a primavera e o verão, é melhor privilegiar o uso comedido, o uso racional da água, procurando manter uma reserva um pouco maior nos nossos sistemas de abastecimento para uma eventual estiagem mais prolongada, né? E somente, como eu disse, somente a partir de agosto que a gente vai ter uma noção mais precisa sobre o comportamento do clima na primavera e no verão. Quer dizer, são fenômenos que os especialistas observam, isso é possível prever, sem dúvida alguma, mas fica a questão, depois daquela experiência que tivemos, né, as obras realizadas durante a crise, elas não deveriam afastar a população de uma nova crise, professor? O que acontece é que o nosso sistema é altamente dependente das condições climáticas e nós não temos como negociar com o clima. Então, embora essas obras elas possam dar um certo alento, elas estão muito longe de resolver o problema de uma nova crise. O sistema São Lourenço, que foi recentemente inaugurado, ele apenas acompanha o crescimento populacional, ele não modifica substancialmente a situação.
E a transposição do sistema Cantareira para o Paraíba pro Rio Paraíba, né, para a bacia do Rio Paraíba, ela não tem o potencial de resolver totalmente a crise, porque ele é um sistema, essa transposição ela pode funcionar dos dois lados, ou seja, pegando água do Paraíba do Sul e colocando no Cantareira, ou pegando água do Cantareira e colocando no Paraíba do Sul, que é o que está acontecendo agora. Analisando, é uma informação que não tem vindo assim a público. Mas né? Isso já é feito? Já é feito, ou seja, além do Cantareira ele estar baixo, nós estamos transferindo algo em torno entre 5 a 8 metros cúbicos por segundo do Cantareira para o Paraíba do Sul. Então, isso é uma situação preocupante, ou seja, essa transposição que sempre foi mostrada como uma solução para eventuais crises, ela pode nos colocar numa situação de risco, porque nós estamos com o nível do sistema Cantareira baixo e mesmo assim nós estamos transferindo água para um outro reservatório, na expectativa talvez de que a gente possa usar esse reservatório ao longo da próxima primavera, do próximo verão. Mas é importante lembrar que durante a crise hídrica, enquanto o Cantareira estava praticamente zerado ou até mesmo zerou, o Paraíba do Sul também estava numa situação muito precária, tanto que chegou-se a comentar sobre a possibilidade de termos uma crise de abastecimento no Rio de Janeiro. Então ele não é necessariamente uma solução que venha, não é um tipo de obra que venha solucionar ou venha impedir a ocorrência de uma nova crise. E essas estiagens na região metropolitana de São Paulo, elas são recorrentes. Desde 1950 até a última crise, nós tivemos 7 episódios de uma estiagem mais prolongada com repercussão no abastecimento. Então não é uma situação inusitada. É atípica, não é. É uma situação previsível. Exatamente, é previsível e é uma situação para a qual a gente deve se preparar. E diante de uma eventual extensão desse período de estiagem, a recomendação é sempre manter o uso econômico da água, o uso comedido da água, privilegiar as boas práticas, porque é a maneira que nós temos hoje de enfrentar uma nova crise. É muito importante que a gente tenha essa atenção ao clima, evitando que a gente seja pego de surpresa no final do ano, no começo do ano que vem, caso o El Niño ele não ocorra ou caso ele ocorra com uma baixa intensidade e não chegue a mudar substancialmente o panorama das chuvas ao longo da primavera e do verão. Bom, estamos trazendo informações técnicas dos especialistas para você justamente entender que risco a gente tem. Nós estamos numa situação de risco. O Sidney diz o seguinte: se é viável utilizar água de enchentes, professor? Na verdade o que acontece, a cidade de São Paulo ela está numa bacia, então normalmente os nossos reservatórios estão na periferia da cidade, no entorno, num nível mais alto do que a cidade propriamente dito. Então quando essa água das chuvas ela cai aqui em São Paulo, na prática ela se encaminha, né, no final para o Rio Tietê, e dali ela segue em direção ao mar, né, no final do circuito, porque vai cair no Rio Paraná. Bom, não seria tecnicamente viável, porque a gente precisaria coletar essa água e bombear essa água, o que tem um custo muito elevado para sistemas como Guarapiranga, para sistemas como Cantareira. Então muita gente se pergunta, fala assim, nós temos às vezes chuvas torrenciais em São Paulo, e essa chuva, na prática, ela se perde quando ela poderia ser apropriada pelos mananciais. O problema é exatamente isso, é uma questão dos mananciais, eles estão num nível mais alto do que a cidade de São Paulo, que está numa bacia, e levar essa água até os mananciais realmente tem um custo elevado. O que poderia ser feito caso os nossos rios não fossem tão poluídos, nós aproveitaríamos a água diretamente dos rios. Então essa água da enchente, ela se encaminha para os rios como Tietê, Tamanduateí, Pinheiros, e aí se a poluição não fosse tão intensa, seria possível o aproveitamento dessa água para o abastecimento. Mas infelizmente não é o que se verifica hoje. Aí, portanto, tem gente que utiliza a água da chuva, né? Já Sim, faz o seu reservatório individual. Isso pode ser feito individualmente. Né? Ou seja, utilizar essa água. Utilizar essa água para limpeza de pisos. É uma forma de economizar. Exatamente, e isso ajuda muito. Muito bem, tá aí, portanto. Explicações, professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e do PROCAN,
o programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia aqui da USP. Vai lá no canal O Ambiente é Nosso Meio, você confere todos esses bate-papos, esses temas de meio ambiente. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela contribuição. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia.